Ele é amplamente reconhecido como um dos mais notáveis, se não o maior, imperador romano de todos os tempos. Muitos chegam a considerá-lo como um dos maiores líderes da história. Durante seus 40 anos de reinado, o império experimentou um período notável de prosperidade econômica e paz. Ele fortaleceu os laços diplomáticos, supervisionou grandes projetos de construção e implementou importantes reformas. Ele seria o grande responsável por colocar fim a décadas de guerras civis. O homem que mudaria a face de Roma. O responsável pela Pax Romana. Seu nome era Caio Otávio, ou Otaviano, que ficaria conhecido como Caio Júlio César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Roma em 23 de setembro de 63 a.C. Foi o dia do nascimento do futuro imperador. Sua família paterna vinha de Velletri, uma cidade volsciana localizada a aproximadamente 40 quilômetros a sudeste de Roma. Ele nasceu na propriedade chamada Oxisred, no Monte Palatino, bem próximo ao Fórum Romano. Durante a infância, recebeu o cognome Turinus, possivelmente em homenagem à vitória de seu pai em Turi sobre um bando de escravos rebeldes, alguns anos após seu nascimento. De acordo com Suetônio, a família Otaviana era uma antiga e distinta família de Velletri. Ele menciona que não apenas uma rua na parte mais movimentada da cidade levava o nome de Otávio, mas também havia um altar consagrado por um membro da família Otávia, que foi um líder em uma guerra contra uma cidade vizinha. Devido à grande população de Roma na época, Otávio foi criado na aldeia natal de seu pai em Velletri. Ele menciona a família equestre de seu pai apenas brevemente em suas memórias. Seu bisavô paterno, também chamado de Otávio, foi tribuno militar na Sicília durante a Segunda Guerra Púnica, e seu avô ocupou vários cargos políticos locais. Seu pai, que tinha o mesmo nome de Otávio, foi governador da Macedônia. Sua mãe, Átia, era sobrinha de Júlio César. O pai do jovem Otaviano faleceu em 59 a.C., quando ele tinha apenas 4 anos. Sua mãe, Átia, casou-se posteriormente com Lúcio Márcio Filipe, um ex-governador da Síria, que afirmava descender de Alexandre, o Grande, e foi eleito cônsul em 56 a.C. No entanto, Filipe não demonstrou grande interesse pelo jovem Otaviano, que acabou sendo criado por sua avó materna, Júlia, irmã de Júlio César. Talvez esse seja um dos motivos da aproximação de César com seu sobrinho neto. Júlia faleceu em 52 ou 51 a.C., e Otaviano, ainda jovem, proferiu discurso fúnebre em sua homenagem. Após a morte de Júlia, sua mãe e seu padrasto assumiram um papel mais ativo em sua criação. Aos 15 anos, Otaviano vestiu a toga virilis, um marco de sua entrada na vida adulta, e foi eleito membro do Colégio dos Pontífices em 47 a.C. No ano seguinte, foi encarregado de organizar os Jogos Gregos em homenagem ao Templo de Vênus Genetrix, construído por Júlio César. Segundo Nicolau de Damasco, Otaviano desejava se juntar à campanha de César na África, mas foi dissuadido por sua mãe. Em 46 a.C., com a permissão dela, acompanhou César na Espanha para enfrentar as forças de Pompeu. No entanto, adoeceu e não pôde viajar imediatamente. Ao se recuperar, navegou sozinho, mas sofreu um naufrágio. Demonstrando coragem, cruzou território hostil com poucos companheiros até alcançar o acampamento de César, impressionando-o profundamente. Marco Veleio Patérculo relata que, após esse evento, César passou a permitir que Otaviano compartilhasse sua carruagem. De volta a Roma, César depositou um Novo Testamento com as Virgens Vestais, nomeando Otaviano como seu principal beneficiário. Otávio estava em Apolônia, Ilíria, onde se dedicava aos estudos e passava por um rigoroso treinamento militar, quando recebeu a notícia do assassinato de Júlio César nos idos de março, em 15 de março de 44 a.C. Apesar dos conselhos de alguns oficiais para buscar refúgio com as tropas na Macedônia, ele tomou a corajosa decisão de navegar para a Itália, a fim de avaliar suas possibilidades políticas e de segurança. Como Júlio César não tinha filhos legítimos vivos sob a lei romana, ele havia adotado Otávio, seu sobrinho neto, em seu testamento, tornando-o seu herdeiro principal. Essa adoção foi alvo de controvérsias, com Marco Antônio acusando Otávio de ter conquistado a adoção por meio de favores sexuais, uma acusação que Suetônio descreveu como uma calúnia política, comum na época para difamar adversários. Ao desembarcar em Lexe, perto de Brundísio, Otávio foi informado do conteúdo do testamento de César. Com isso, ele decidiu firmemente assumir seu papel como herdeiro político de César, além de herdar 2/3 de sua propriedade. Agora ele teria uma fortuna incalculável, que César acumulou em vários anos de guerras bem-sucedidas, com muitos acreditando que ele havia ficado mais rico do que Crasso e Pompeu. No entanto, com todo esse poder,
Otávio ganhou vários inimigos poderosos. Após sua adoção, Otávio adotou o nome de seu tio-avô, Caio Júlio César. Normalmente, cidadãos romanos adotados mantinham seu antigo nome como cognome, mas não há evidências de que Otávio tenha usado oficialmente o nome Otávio após a adoção, para não enfatizar suas origens adotivas. Para evitar confusão entre o ditador morto e seu herdeiro, os historiadores geralmente referem-se a ele como Otávio, até que ele assumiu o nome de Augusto em 27 a.C. Otávio não podia contar com seus recursos limitados para se estabelecer nos altos escalões da política romana. Recebido calorosamente pelos soldados de César em Brundísio, ele exigiu uma parte dos fundos que César havia reservado para a guerra contra o Império Parta, totalizando 700 milhões de sestércios armazenados em Brundísio. Uma investigação senatorial sobre o desaparecimento desses fundos não resultou em ações contra Otávio, já que ele usou o dinheiro para levantar tropas contra Marco Antônio, inimigo do Senado. Em 44 a.C., Otávio, sem permissão oficial, apropriou-se do tributo anual enviado da província do Oriente Próximo para a Itália. Determinado a consolidar seu poder, ele começou a reforçar suas forças pessoais com legionários veteranos de César e tropas destinadas à guerra parta. Otávio ganhou apoio ao enfatizar seu status como herdeiro de Júlio César. Durante sua marcha pela Itália em direção a Roma, Otávio atraiu muitos seguidores, incluindo veteranos de César estacionados na Campânia. Em junho, ele já havia reunido um exército de 3.000 veteranos leais, pagando a cada um deles um bônus de 500 denários. Em 6 de maio de 44 a.C., Otaviano chegou a Roma, encontrando o cônsul Marco Antônio, um antigo aliado de Júlio César, em uma trégua tensa com os assassinos de César. Embora esses assassinos tivessem recebido uma anistia geral em 17 de março, Antônio conseguiu expulsar a maioria deles de Roma com um discurso feito no funeral de César, aumentando a oposição pública contra eles. Marco Antônio estava consolidando seu apoio político, mas Otaviano ainda tinha a chance de competir com ele como principal representante da facção cesariana. Antônio perdeu o apoio de muitos romanos e cesarianos ao inicialmente se opor à moção de elevar César ao status divino. Além disso, Antônio se recusou a entregar a Otaviano o dinheiro que lhe era devido como herdeiro adotivo de César, possivelmente alegando que o processo levaria tempo devido à necessidade de desvincular os fundos do Estado. Durante o verão, Otaviano ganhou o apoio dos veteranos cesarianos e também de senadores, muitos dos quais eram ex-cesarianos, que viam Antônio como uma ameaça ao Estado. Após uma tentativa frustrada dos veteranos de reconciliar Otaviano e Antônio, os éditos belicosos de Antônio contra Bruto e Cássio alienaram dos cesarianos moderados no Senado, que temiam uma nova guerra civil. Em setembro, Marco Túlio Cícero começou a atacar Antônio em uma série de discursos, retratando como uma ameaça à ordem republicana. Com a opinião pública em Roma se voltando contra ele e seu mandato consular terminando, Marco Antônio tentou aprovar leis que lhe atribuiriam a província da Gália Cisalpina. Enquanto isso, Otaviano recrutava veteranos cesarianos na Itália para formar um exército particular. Em 28 de novembro, ele conseguiu conquistar a lealdade de 2 legiões de Antônio, oferecendo-lhes incentivos financeiros atraentes. Diante da crescente força militar de Otaviano, Antônio percebeu o perigo de permanecer em Roma. Para alívio do Senado, ele deixou a cidade e se dirigiu à Gália Cisalpina, que estava programada para ser entregue a ele em 1º de janeiro. No entanto, a província já havia sido atribuída a 10º Júnio Bruto Albino, um dos assassinos de César, que se recusou a ceder o controle. Antônio cercou 10º em Mutina e ignorou as resoluções do Senado que ordenavam a cessação dos combates. Sem um exército próprio, o Senado viu em Otaviano uma oportunidade de ação, pois ele já tinha forças armadas. Cícero, um dos líderes do Senado, defendeu Otaviano contra as provocações de Antônio sobre sua falta de linhagem nobre e a imitação do nome de Júlio César, elogiando sua piedade tradicional. A pedido de Cícero, o Senado empossou Otaviano como senador em 1º de janeiro de 43 a.C. e lhe concedeu o poder de votar junto aos excônsules. Além disso, Otaviano recebeu o Imperium Pro Praetore, que legalizou seu comando de tropas, permitindo que ele ajudasse a aliviar o cerco em Mutina junto com os cônsules Aulo Hircio e Caio Víbio Pansa. Otaviano assumiu Faces em 7 de janeiro, uma data que mais tarde celebraria como o início de sua carreira pública. As forças de Antônio foram derrotadas na Batalha do Fórum dos Galos, 14 de abril, e Mutina, 21 de abril, forçando a recuar para a Gália Transalpina. No entanto, ambos os cônsules foram mortos nas batalhas, deixando Otaviano no comando exclusivo dos exércitos. Essas vitórias renderão-lhe sua primeira aclamação como imperador, um título reservado a comandantes vitoriosos. Apesar das vitórias,
O Senado recompensou mais a Décimo Bruto do que a Otaviano pela derrota de Antônio e tentou transferir o comando das legiões consulares para Bruto. Em resposta, Otaviano permaneceu no Vale do Pó e se recusou a participar de qualquer ofensiva contra Antônio. Em julho, uma embaixada de centuriões enviada por Otaviano entrou em Roma e exigiu o consulado vago deixado por Hircio Pansa, além da revogação do decreto que declarava Antônio inimigo público. Quando essas demandas foram recusadas, Otaviano marchou sobre a cidade com 8 legiões. Ele não encontrou oposição militar. Em 19 de agosto de 43 a.C., foi eleito cônsul junto com seu parente Quinto Pédio. Enquanto isso, Antônio formou uma aliança com Marco Emílio Lépido, outro importante partidário de César, fortalecendo ainda mais sua posição. Em uma reunião perto de Bonônia, em outubro de 43 a.C., Otaviano, Marco Antônio e Lépido formaram o segundo triunvirato. Seus poderes foram oficializados pelo Senado em 27 de novembro. Diferente do primeiro triunvirato, que era uma aliança informal entre Pompeu, Júlio César e Marco Licínio Crasso, o segundo triunvirato foi legalizado através de uma lei aprovada pela plebe, concedendo poderes especiais aos 3 líderes por um período de 5 anos. Os triunviros iniciaram então um período de proscrições, durante o qual centenas de senadores e 2.000 equites foram declarados fora da lei, tiveram suas propriedades confiscadas, e para aqueles que não conseguiram escapar, perderam suas vidas. Esta ação foi parcialmente motivada pela necessidade de arrecadar fundos para pagar os salários das tropas em preparação para o próximo conflito contra os assassinos de César, Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino. As recompensas oferecidas pela captura dos proscritos incentivaram os romanos a persegui-los, enquanto os bens e propriedades confiscados eram usados pelos triunviros para financiar suas campanhas. Os relatos históricos sobre qual dos triunviros foi o mais responsável pelas proscrições variam. Marco Veleio Patérculo afirmou que Otaviano tentou evitar a proscrição de oficiais, enquanto Lépido e Antônio foram os principais iniciadores. Dião Cássio defendeu Otaviano, dizendo que ele tentou poupar o máximo possível, enquanto Antônio e Lépido, devido à sua maior experiência política, tinham mais inimigos. No entanto, Apiano contestou essa visão, afirmando que Otaviano estava igualmente interessado em eliminar seus inimigos. Suetônio sugeriu que, embora Otaviano fosse relutante em proscrever oficiais, ele perseguiu seus inimigos com mais vigor do que os outros triunviros. Plutarco descreveu as proscrições como um intercâmbio cruel e implacável de amigos e familiares entre os 3 líderes. Por exemplo, Otaviano permitiu a proscrição de seu aliado Cícero, Antônio aceitou a proscrição de seu tio materno Lúcio Júlio César, e Lépido permitiu a proscrição de seu irmão Paulo. No dia 1º de janeiro de 42 a.C., o Senado romano declarou Júlio César como uma divindade do Estado, conferindo-lhe o título de Divino Júlio. Essa decisão não apenas honrou o legado de César, mas também proporcionou a Otaviano uma poderosa ferramenta política. Ele se apresentou como Divi Filius, ou Filho do Divino, solidificando seu direito ao poder e elevando seu status em meio aos romanos. Com o apoio dessa nova identidade divina, Otaviano e Marco Antônio reuniram um formidável exército de 28 legiões para enfrentar Bruto e Cássio, os assassinos de César, que haviam consolidado suas forças na Grécia. Em outubro de 42 a.C., as 2 lendárias batalhas de Filipos, na Macedônia, marcaram um ponto de virada na história romana. O exército cesariano saiu vitorioso, levando Bruto e Cássio a se suicidarem, selando assim o destino dos últimos defensores da República. Após as batalhas, Marco Antônio tentou reduzir a importância de Otaviano, alegando que o sucesso militar era fruto de suas próprias forças. Ele acusou Otaviano de covardia, afirmando que este havia delegado o comando militar a Marco Vipsânio Agripa, um general talentoso e de confiança. Essa rivalidade interna plantou sementes de desconfiança entre os triunviros, embora ainda estivessem formalmente unidos. Quem vocês acham que era o maior responsável pelas vitórias? Otávio ou Antônio? Ou então seria Agripa? Com a vitória em Filipos, o segundo triunvirato reorganizou o território romano. Otaviano assumiu o controle da Gália e Hispânia, enquanto Antônio seguiu para o Egito, onde formou uma aliança política e amorosa com a rainha Cleópatra, antiga amante de Júlio César e mãe de Cesarião, suposto filho de César. Lépido, o terceiro membro do triunvirato, ficou com a província da África e sentiu-se frustrado com Antônio por este ter concedido a Hispânia a Otaviano. Agora consolidado no poder, Otaviano enfrentou o desafio de encontrar terras na Itália para reassentar as dezenas de milhares de veteranos que haviam lutado na campanha da Macedônia. Estes veteranos esperavam ser recompensados conforme as promessas do triunvirato. Além disso, as tropas que haviam apoiado Bruto e Cássio também precisavam ser pacificadas,
pois havia o risco de se aliarem a adversários políticos se não fossem devidamente recompensadas. Diante da escassez de terra sob controle do governo, Otaviano enfrentou um dilema: desapropriar cidadãos romanos de suas terras, o que poderia incitar descontentamento e revolta entre a população, ou arriscar a insatisfação dos veteranos, que representavam uma força militar poderosa. Optou pela primeira alternativa, confiscando terras de até 18 cidades romanas, o que resultou em despejos totais ou parciais de suas populações. Esse ato, embora necessário para estabilizar o exército, semeou ressentimentos profundos que poderiam ameaçar a estabilidade interna de Roma. A insatisfação generalizada com Otaviano devido aos reassentamentos forçados de seus soldados na Itália alimentou uma crescente oposição. Muitos romanos descontentes decidiram apoiar Lúcio Antônio, irmão de Marco Antônio e um político influente, que contava com o apoio de grande parte do Senado. Durante esse período de tensão, Otaviano tomou uma decisão pessoal que se transformou em um movimento político. Pediu o divórcio de Cláudia, filha de Fúvia, esposa de Marco Antônio, e de seu primeiro marido, Públio Clódio Pulcro, alegando que o casamento nunca havia sido consumado. Fúvia, ofendida pela afronta à sua família e determinada a defender os interesses de Marco Antônio, uniu-se a Lúcio Antônio para formar um exército na Itália com o intuito de desafiar a autoridade de Otaviano. A resistência, no entanto, revelou-se uma aposta política e militar arriscada, uma vez que o exército romano ainda dependia do triunvirato para receber seus salários. A tensão escalou rapidamente, levando Lúcio e seus aliados a se entrincheirarem na cidade de Perúzia. No início de 40 a.C., Otaviano cercou a cidade e, através de uma combinação de estratégia militar e pressão política, conseguiu forçar a rendição dos rebeldes. Apesar de Lúcio e seu exército terem sido poupados devido ao seu parentesco com Marco Antônio, Fúvia foi exilada para Sição. Otaviano, por outro lado, não mostrou a mesma clemência para com os aliados de Lúcio. Em um gesto simbólico e brutal, no dia 15 de março, aniversário do assassinato de Júlio César, ordenou a execução de 300 senadores e cavaleiros romanos que haviam se aliado a Lúcio. A cidade de Perúzia foi saqueada e queimada, servindo como um aviso contundente para quaisquer futuros opositores. Este evento sangrento manchou a reputação de Otaviano e foi alvo de críticas por parte de muitos, incluindo o poeta Sesto Propércio, que imortalizou o episódio em seus escritos. Enquanto isso, no cenário internacional, Sesto Pompeu, filho de Pompeu Magno, mantinha seu poder consolidado na Sicília e na Sardenha. Após a vitória de Júlio César sobre seu pai, Sesto tornou-se um general renegado, mas um acordo com o Segundo Triunvirato em 39 a.C. garantiu-lhe algum reconhecimento. Tanto Antônio quanto Otaviano buscavam uma aliança com Pompeu para fortalecer suas respectivas posições. Otaviano conseguiu uma aliança temporária em 40 a.C. ao casar-se com Escribônia, irmã, ou filha, do sogro de Pompeu, Lúcio Escribúnio Libão. Escribônia deu à luz a única filha biológica de Otaviano, Júlia, no mesmo dia em que ele se divorciou dela para se casar com Lívia Drúxila, pouco mais de um ano após o casamento. No Egito, Marco Antônio havia iniciado um relacionamento com Cleópatra, que resultou no nascimento de 3 filhos. Ciente da deterioração de suas relações com Otaviano, Antônio deixou Cleópatra e partiu para a Itália em 40 a.C. com um grande exército, determinado a confrontar Otaviano. Ele sitiou a cidade de Brundísio, mas o conflito logo se revelou insustentável. Os centuriões, agora figuras políticas influentes, recusaram-se a lutar, reafirmando sua lealdade cesariana, e as legiões seguiram seu exemplo. Nesse meio tempo, em Sição, Fúvia, esposa de Antônio, faleceu repentinamente. Sua morte, juntamente com o motim dos centuriões, abriu caminho para uma reconciliação entre Otaviano e Antônio. A paz foi restabelecida através do Tratado de Brundísio, que redistribuiu o poder entre os líderes do triunvirato e renovou a aliança que mantinha a estabilidade do mundo romano. No outono de 40 a.C., Otaviano e Marco Antônio, 2 dos homens mais poderosos de Roma, estavam prestes a selar uma aliança que muitos esperavam que trouxesse paz ao império. Eles assinaram o Tratado de Brundísio. Esse acordo dividia os territórios romanos entre os membros do Segundo Triunvirato. Lépido permaneceria na África, Antônio dominaria o Oriente, e Otaviano ficaria com o Ocidente. A Península Itálica foi declarada um campo aberto para o recrutamento de soldados, mas, na prática, essa cláusula não ajudava Antônio, que estava distante no Oriente. Para reforçar essa nova aliança, Otaviano ofereceu sua irmã, Otávia Menor, em casamento a Antônio no final de 40 a.C. Mas essa paz estava prestes a ser ameaçada de maneiras que ninguém poderia prever. Sesto Pompeu, o filho do lendário general Pompeu Magno,
representava uma ameaça significativa para Otaviano na Itália. Com sua supremacia naval, Pompeu bloqueou os embarques de grãos pelo mar Mediterrâneo, mergulhando a Itália em uma crise de abastecimento e fome. Ele estava tão confiante no seu domínio sobre o mar que se auto-intitulou Neptune Filius, ou Filho de Netuno. Em 39 a.C., na esperança de evitar uma guerra total, Otaviano e Pompeu chegaram a um acordo temporário com o Pacto de Miseno. Pompeu concordou em suspender o bloqueio à Itália em troca do controle das ilhas Sardenha, Córcega, Sicília e do Peloponeso, além da promessa de ser nomeado cônsul em 35 a.C. Mas a paz foi breve. Otaviano estava prestes a fazer um movimento audacioso que mudaria tudo. Em 17 de janeiro de 38 a.C., Otaviano chocou Roma ao se divorciar de Escribônia, casando-se rapidamente com Lívia Drúxila. Este divórcio inesperado não apenas abalou o Pacto de Miseno, mas também enfureceu Sexto Pompeu. Em meio a essa turbulência, um dos comandantes navais de Pompeu traiu, entregando as ilhas Córcega e Sardenha a Otaviano. Isso complicou ainda mais a já tensa situação política. Sabendo que precisava de mais força para derrotar Pompeu, Otaviano procurou estender o segundo triunvirato por mais 5 anos a partir de 37 a.C. Ele precisava do apoio de Marco Antônio, que, por sua vez, estava de olho nos recursos necessários para sua campanha contra o Império Parta. Antônio queria vingar a humilhante derrota de Roma em Carras, em 53 a.C., e esperava que esse apoio fosse a chave para seu sucesso. No Acordo de Tarento, Antônio forneceu 120 navios a Otaviano para enfrentar Pompeu, enquanto Otaviano prometeu enviar 20.000 legionários a Antônio para sua guerra contra os partas. No entanto, Otaviano enviou apenas uma fração das tropas prometidas, uma jogada que Antônio viu como uma provocação direta. Em 36 a.C., Otaviano e Lépido lançaram uma operação conjunta contra Sexto Pompeu na Sicília. Apesar de enfrentar contratempos iniciais, a maré virou quando Marco Vipsânio Agripa, o brilhante general de Otaviano, destruiu quase completamente a frota naval de Pompeu em 3 de setembro na Batalha de Nauloco. Sexto Pompeu foi forçado a fugir para o Oriente, onde acabou capturado e executado em Mileto por um dos generais de Antônio no ano seguinte. Após a derrota de Sexto Pompeu, um novo capítulo no poder romano estava prestes a começar. Lépido, um dos membros do segundo triunvirato, tentou assumir o controle da Sicília, exigindo que Otaviano se retirasse. Mas Lépido subestimou a astúcia de Otaviano. As tropas de Lépido, exaustas e atraídas pelas promessas generosas de recompensas de Otaviano, desertaram em massa. Em um piscar de olhos, Lépido foi forçado a se render. Otaviano, demonstrando sua habilidade política, permitiu que Lépido mantivesse o título de Pontifex Maximus, mas o excluiu do triunvirato e o exilou em uma vila isolada no Cabo Circei, na Itália. Com Lépido fora do jogo, o poder foi agora dividido entre apenas 2 homens, Otaviano no Ocidente e Marco Antônio no Oriente. A verdadeira batalha pelo controle de Roma estava apenas começando. Para consolidar seu poder no Império, Otaviano fez promessas audaciosas aos cidadãos de Roma. Ele assegurou que os direitos de propriedade seriam respeitados, tranquilizando a população e mantendo a paz interna. Além disso, estabeleceu seus veteranos fora da Itália, evitando tensões internas, e devolveu 30.000 escravos que haviam lutado ao lado de Pompeu aos seus donos. Esses movimentos inteligentes reforçaram sua posição e solidificaram seu poder em Roma. Otaviano também garantiu que o Senado concedesse imunidade judicial a ele, a sua esposa Lívia e a sua irmã Otávia, protegendo sua família de retaliações políticas. Essa imunidade não só fortaleceu sua segurança, mas também legitimou ainda mais seu domínio quando retornou a Roma. Enquanto isso, no Oriente, Marco Antônio enfrentava um desastre militar contra o Império Parta, abalando sua credibilidade. Cleópatra, sempre astuta, aproveitou a oportunidade para restaurar as forças de Antônio, usando seu relacionamento romântico para se consolidar ainda mais ao lado dele. Em meio a essa turbulência, Antônio tomou a controversa decisão de enviar sua esposa romana, Otávia, de volta a Roma. Otaviano, mestre da propaganda, explorou isso ao máximo, espalhando rumores de que Antônio estava se afastando de suas raízes romanas, trocando uma esposa legítima por uma amante oriental. Essa narrativa poderosa começou a corroer o apoio de Antônio entre os romanos. Otaviano tinha mais truques na manga e estava prestes a dar um golpe final em Antônio. Em 36 a.C., fez uma jogada política ousada. Declarou que as guerras civis estavam terminando e propôs renunciar ao cargo de triúnviro, caso Antônio fizesse o mesmo. Antônio, entretanto, recusou-se a abandonar seu poder, revelando sua insegurança diante das manipulações políticas de Otaviano.
2 anos depois, em 34 a.C., Antônio conquistou o reino da Armênia e tentou reafirmar seu poder ao nomear seu filho, Alexandre Hélio, como governante. Ele também concedeu a Cleópatra o título de Rainha dos Reis. Otaviano não perdeu tempo em usar essas ações para convencer o Senado de que Antônio estava tentando diminuir a autoridade de Roma, pintando seu rival como um traidor da pátria. Em 1º de janeiro de 33 a.C., Otaviano assumiu novamente o cargo de cônsul e não perdeu tempo em atacar Marco Antônio. Ele criticou duramente Antônio no Senado, expondo as concessões de territórios e títulos feitas a seus parentes e a Cleópatra. Esse foi o início de uma ruptura que levou muitos senadores, incluindo os 2 cônsules daquele ano, a desertarem para o lado de Antônio. Mas, no outono de 32 a.C., Otaviano conseguiu uma virada de jogo ao conquistar a lealdade de 2 desertores de peso, Munácio Planco e Marco Tício. Com informações privilegiadas desses desertores, Otaviano conseguiu confirmar suas acusações contra Antônio no Senado. E como se isso não bastasse, ele entrou no Templo das Virgens Vestais e confiscou o testamento secreto de Antônio, revelando-o publicamente. O testamento chocou a todos, pois sugeria que Antônio planejava dividir os territórios romanos como reinos para seus filhos e indicava Alexandria como seu futuro túmulo ao lado de Cleópatra. Esse escândalo abalou Roma e, no final de 32 a.C., o Senado revogou oficialmente os poderes de Antônio como cônsul e declarou guerra ao regime de Cleópatra no Egito. Era o início do fim para Antônio. Otaviano conseguiu conquistar o apoio de quase toda Roma em sua guerra contra Antônio. No início de 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra estavam posicionados na Grécia, enquanto Otaviano se movia estrategicamente. Sob o comando de Marco Vipsânio Agripa, a marinha de Otaviano cortou as rotas de suprimento de Antônio e Cleópatra. Otaviano desembarcou suas forças no continente e marchou em direção ao sul, isolando completamente seus inimigos. Com desertores abandonando o exército de Antônio e se unindo a Otaviano, a vantagem estava clara. A frota de Antônio fez uma tentativa desesperada de romper o bloqueio naval de Otaviano na famosa Batalha do Ácio, em 2 de setembro de 31 a.C., enfrentando uma frota mais ágil, comandada por Agripa e Caio Sósio. As forças de Antônio foram derrotadas. Mas a história de Antônio e Cleópatra estava longe de terminar. O destino tinha reservado uma reviravolta dramática. Um ano depois, em 1º de agosto de 30 a.C., Otaviano conseguiu uma vitória definitiva ao derrotar as forças de Antônio em Alexandria. Diante da derrota iminente, Antônio e Cleópatra decidiram cometer suicídio. Antônio caiu sobre sua própria espada e, mortalmente ferido, foi levado de volta a Cleópatra, morrendo em seus braços. Pouco depois, Cleópatra tirou sua própria vida, desmentindo a lenda popular que dizia ter sido por picada de cobra. Com a morte de Antônio e Cleópatra, Otaviano consolidou seu domínio sobre o Egito e garantiu seu lugar como único governante de Roma. Ciente dos perigos de deixar qualquer rival reivindicar o legado de César, Otaviano seguiu o conselho do filósofo grego Ário Dídimo, que dizia que 2 Césares são um em demasia, e ordenou a execução de Cesarião, filho de Júlio César, com Cleópatra. Contudo, ele poupou os filhos de Cleópatra com Antônio, exceto o filho mais velho de Antônio, demonstrando sua habilidade política ao equilibrar misericórdia e estratégia. Embora tenha sido implacável com muitos inimigos e tomado medidas impopulares, como a execução de Cesarião, Otaviano também foi reconhecido por perdoar muitos de seus oponentes após a Batalha de Ácio. Esse ato ajudou a restaurar a paz em Roma e a estabelecer sua imagem como um líder magnânimo. Após a vitória decisiva na Batalha de Ácio e a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, Otaviano estava em posição de controlar toda a República Romana. No entanto, ele precisava agir com cautela. Mesmo tendo poder militar e político em suas mãos, Otaviano sabia que Roma ainda não estava pronta para aceitar um governante absoluto. Ele tinha que equilibrar suas ambições com as sensibilidades republicanas profundamente enraizadas na sociedade romana. Otaviano começou sua estratégia de consolidação de poder cortejando o Senado e o povo de Roma. Ele se apresentava como um defensor das tradições republicanas, evitando a imagem de um ditador ou monarca, que poderia despertar ressentimento e oposição. Quando marchou para Roma, foi eleito cônsul junto com seu aliado fiel, Agripa. Esse movimento inteligente reforçou sua legitimidade sem parecer forçar a barra. Apesar de anos de guerra civil terem deixado Roma em um estado quase legal, Otaviano não podia simplesmente assumir o controle absoluto sem arriscar mais conflitos entre os generais romanos. Ele precisava encontrar um meio-termo, uma forma de governar que estabilizasse a cidade e as províncias, enquanto acalmava as tensões políticas. Em 13 de janeiro de 27 a.C., Otaviano fez um gesto simbólico que pegou todos de surpresa.
Declarou que devolveria o poder ao Senado romano e abriria mão do controle das províncias e seus exércitos. Mas será que ele realmente estava desistindo do poder? Claro que não. Essa era uma jogada estratégica brilhante para consolidar ainda mais sua autoridade. Embora Otaviano parecesse renunciar ao poder, na verdade, ele mantinha a lealdade dos soldados e veteranos, fator crucial para sua influência. Sua vasta riqueza pessoal e extensa rede de aliados garantiam sua posição como a figura política mais poderosa de Roma. Como Otaviano usou sua fortuna e rede de aliados para se firmar como verdadeiro poder por trás do trono? Primeiramente, dos vários poderes de ofício delegados pelo Senado e pelo povo. Em segundo lugar, de sua imensa fortuna privada. E, em terceiro lugar, das inúmeras relações patrono-cliente que estabeleceu por todo o império. Mesmo sem um título oficial de monarca, Otaviano possuía todos os instrumentos de poder que importavam. Os recursos financeiros de Otaviano eram vastamente conhecidos. Em 20 a.C., por exemplo, ele assumiu a responsabilidade de construir e manter as estradas da Itália, uma tarefa que o Senado não conseguiu financiar. Essa ação aumentou sua popularidade e demonstrou sua dedicação ao bem-estar de Roma. Moedas romanas emitidas em 16 a.C. comemoraram essa generosidade, destacando as grandes somas que Otaviano doou ao tesouro público. De acordo com o historiador Howard Hayes Collarded, o poder de Otaviano estava essencialmente enraizado em seu domínio militar. Embora sua autoridade fosse legitimada por outros meios, a força militar era a verdadeira base de seu controle, ainda que esse fato fosse frequentemente disfarçado. Após vencer as guerras civis romanas, o Senado propôs que Otaviano retomasse o controle das províncias, formalizando seu poder extraconstitucional e mantendo a ilusão de uma constituição funcional no império. Otaviano, aparentemente relutante, aceitou a tarefa de supervisionar por 10 anos as províncias consideradas instáveis. Isso solidificou seu domínio e garantiu o controle da maioria das legiões romanas, incluindo regiões estratégicas como a Espanha, a Gália, a Síria, a Cilícia, o Chipre e o Egito. Com o controle de 20 legiões romanas, Otaviano se consolidou como a figura mais poderosa de Roma. Enquanto atuava como cônsul na cidade, nomeava senadores de confiança para administrar as províncias em seu nome, garantindo que suas diretrizes fossem seguidas à risca. As províncias não sob domínio direto de Otaviano eram geridas por governadores escolhidos pelo Senado romano. Embora Otaviano fosse a figura política mais influente em Roma, ele não tinha o monopólio absoluto do poder. O Senado ainda controlava regiões importantes, como o norte da África, grande produtora de grãos, e a Ilíria e Macedônia, com várias legiões. No entanto, com apenas 5 ou 6 legiões sob seu comando, o Senado não representava um desafio significativo para Otaviano. Essa distribuição de poder mantinha a fachada de uma república funcional dentro do principado autocrático de Otaviano. Ele manipulava essa imagem para seu benefício, usando a administração direta de províncias como um retorno aos precedentes da era republicana, onde líderes proeminentes recebiam poderes extraordinários em tempos de crise para assegurar paz e estabilidade. Em 16 de janeiro de 27 a.C., Otaviano recebeu um título que mudaria sua vida e a história de Roma, Augusto. Este título, significando ilustre ou sublime, tinha uma conotação religiosa, aproximando Otaviano da divindade aos olhos dos romanos. Inicialmente, Otaviano considerou adotar o título de Rômulo, em homenagem ao lendário fundador de Roma. No entanto, ele descartou a ideia, pois o nome estava fortemente associado à monarquia e à realeza, uma imagem que ele desejava evitar. Como Augusto, ele consolidou sua autoridade sem as conotações de realeza que o título de Rômulo carregava. Além do título de Augusto, o Senado confirmou sua posição como Princeps Senatus, indicando senador de maior precedência. Agora, ele seria o príncipe do Senado, mantendo a fachada de uma república. Seu governo deu início ao Império Romano, embora ele nunca se proclamasse imperador ou rei. No caso de Otaviano, esse título adquiriu uma conotação quase real, marcando como líder principal de Roma. Ele não apenas transformou a política romana, mas também estabeleceu um novo padrão de governança. O título de Augusto foi herdado por todos os futuros imperadores romanos. Esse evento é visto como o início do reinado de Otaviano como imperador de Roma. Ele considerava o início de seu reinado a partir de 27 a.C. Sob seu novo nome, Augusto se autodenominava Imperator Caesar Divi Filius, que significa Comandante César, filho do deificado. Esse título sublinhava seu vínculo com Júlio César, deificado,
e consolidava sua conexão com a tradição romana de conquistas e vitórias. Com o nome de César, que antes era apenas um cognome da família Juliana, Augusto estabeleceu uma nova linhagem dinástica. Ele recebeu o privilégio de pendurar a coroa cívica acima de sua porta e adornar seus batentes com louros. No entanto, Augusto optou por renunciar a insígnias de poder mais ostentosas, como o cetro, o diadema, a coroa de ouro e a toga púrpura que Júlio César usava. Embora Augusto evitasse esses símbolos externos de poder, o Senado ainda lhe concedeu um escudo dourado, exibido na sala de reuniões da Cúria, inscrito com as palavras virtus, pietas, clementia, justitia, coragem, piedade, clemência e justiça. Esses atributos destacavam as qualidades que ele personificava e que se esperava que guiassem seu governo. Em 23 a.C., as tendências não republicanas do Acordo de 27 a.C. começaram a se tornar evidentes. A manutenção de um consulado anual por Augusto destacava seu controle sobre o sistema político romano e reduzia significativamente as oportunidades de outros alcançarem a posição mais importante do Estado romano. Isso gerou tensões políticas, especialmente quando Augusto começou a demonstrar interesse em que seu sobrinho, Marco Cláudio Marcelo, o sucedesse no principado, o que desagradou seus 3 maiores aliados, Agripa, Mecenas e Lívia. Para lidar com a situação e equilibrar as forças políticas, Augusto nomeou Calpurnio Piso, um republicano notório que havia lutado contra Júlio César e apoiado Cássio Bruto, como cocônsul em 23 a.C. Essa decisão ocorreu após a morte inesperada de seu candidato inicial, Aulo Terêncio Varrão Murena. No final da primavera, Augusto adoeceu gravemente, e acreditando estar em seu leito de morte, fez jogadas para garantir a continuidade de seu regime enquanto tranquilizava o Senado sobre suas intenções republicanas. Augusto preparou-se para entregar seu anel de sinete a seu general favorito, Agripa, como um sinal de confiança e preferência. Contudo, ele confiou a Calpurnio Piso todos os seus documentos oficiais, uma prestação de contas das finanças públicas e o comando das tropas nas províncias. Surpreendentemente, seu sobrinho Marcelo não recebeu nenhum desses privilégios, apesar das expectativas de muitos de que Augusto designaria como herdeiro de sua posição de liderança. Essa decisão foi inesperada para muitos que acreditavam que Augusto nomearia um sucessor claro para seu papel como governante não oficial do império. Em vez disso, ele apenas deixou propriedades e posses para seus herdeiros designados. Augusto compreendeu que a criação de um sistema formal de herança imperial teria gerado resistência e hostilidade entre os romanos com mentalidade republicana, que temiam a formação de uma monarquia. Com relação ao principado, Augusto percebeu que Marcelo não estava preparado para assumir sua posição. No entanto, ao dar seu anel de sinete a Agripa, ele pretendia sinalizar às legiões que Agripa era seu sucessor escolhido e que elas deveriam continuar a seguir Agripa, mesmo em um ambiente onde as formalidades constitucionais não permitiam um sucessor direto. Em 23 a.C., logo após se recuperar de uma grave doença, Augusto surpreendeu a todos ao renunciar ao cargo de cônsul. Ele só retornaria a essa posição nos anos 5 e 2 a.C., com o objetivo estratégico de introduzir seus netos na vida pública. Essa renúncia permitiu que outros aspirantes a senadores alcançassem o consulado, fortalecendo o sistema republicano e ampliando a influência de Augusto sobre a classe senatorial. Apesar de renunciar ao consulado, Augusto não tinha a menor intenção de perder o controle sobre o império, tanto em suas províncias como nas senatoriais. Esse desejo, aliado à questão envolvendo Marco Primo, culminou no segundo acordo entre Augusto e o Senado. A situação ficou ainda mais delicada com o polêmico caso Marco Primo. No final de 24 ou início de 23 a.C., Marco Primo, antigo procônsul da Macedônia, foi acusado de iniciar uma guerra sem a aprovação do Senado no reino Drísio da Trácia, um aliado romano. Durante o julgamento, seu defensor, Lúcio Licínio Varo Murena, afirmou que Primo agiu sob ordens diretas de Augusto. Posteriormente, Primo alegou que as ordens vieram de Marcelo, sobrinho falecido de Augusto. Se essas ordens tivessem sido realmente emitidas, violariam o acordo constitucional de 27 a.C., pois a Macedônia estava sob jurisdição senatorial, não imperial. Isso poderia expor Augusto como um governante de fato, em vez de restaurador da República. Além disso, o envolvimento de Marcelo levantava suspeitas sobre uma possível preparação para uma monarquia, uma acusação que já circulava nos corredores da política romana. A crise atingiu tal ponto que Augusto compareceu pessoalmente ao julgamento, mesmo sem ser convocado como testemunha. Sob juramento, negou ter dado qualquer ordem a Primo. Murena questionou a sinceridade de Augusto e criticou sua presença no tribunal. Augusto respondeu que estava ali em interesse público. Embora Primo tenha sido considerado culpado,
A divisão entre os jurados revelou que nem todos acreditavam na palavra de Augusto, uma afronta significativa à sua autoridade. Diante dessas circunstâncias, Augusto percebeu a necessidade de reforçar sua posição. Ele negociou um segundo acordo com o Senado, que lhe concedeu um imperium proconsular geral, aplicável a todo o império, e não apenas às suas províncias. Além disso, seu poder foi elevado a imperium proconsular maius, garantindo que sua autoridade superasse a de qualquer outro procônsul no império. Isso o estabeleceu como a figura de maior poder constitucional, acima de qualquer governante provincial. Durante o processo de renovação de seu poder, Augusto permaneceu em Roma e ofereceu generosas doações aos veteranos, assegurando assim o apoio político necessário para manter seu status de imperium maius proconsular em 13 a.C. Durante o segundo acordo com o Senado, Augusto recebeu um poder sem precedentes que moldaria o futuro de Roma, a tribunicia potestas vitalícia. Embora ele não tivesse o título formal de tribuno, sua influência era equivalente, permitindo-lhe operar com a autoridade máxima de um tribuno da plebe. Anteriormente, ele já desfrutava da tribunicia sacrosanctitas, que lhe dava imunidade semelhante à dos tribunos. Agora, ele incorporou todos os poderes dessa magistratura de forma perpétua, renovando-os anualmente. Essa concessão foi surpreendente, especialmente porque a posição de tribuno tradicionalmente não era acessível a patrícios, um status que Augusto obteve após ser adotado por Júlio César. Com esses poderes, Augusto podia convocar o Senado e o povo conforme sua vontade, propor leis, vetar decisões da Assembleia e do Senado, supervisionar eleições e ser o primeiro a discursar em qualquer reunião política. Essa influência tremenda permitia que ele guiasse a agenda política de Roma conforme seus próprios interesses. Além disso, a autoridade de Augusto incorporava poderes tradicionalmente reservados aos censores romanos, o que lhe permitia um controle ainda maior sobre o tecido social e político de Roma. Ele podia supervisionar a moral pública e revisar leis para garantir que estivessem em harmonia com o bem comum. Augusto assegurou que suas políticas fossem implementadas sem resistência significativa. Com a aquisição dos poderes sensoriais, Augusto também promoveu o patriotismo e a identidade romana. Ele instituiu a regra de que apenas a toga clássica poderia ser usada ao entrar no fórum, reforçando a distinção entre cidadãos e não cidadãos em um dos espaços mais importantes de Roma. Essa medida visava não apenas fortalecer o senso de identidade entre os romanos, mas também destacar a centralidade da cultura romana em um império cada vez mais diversificado. Ao unir os papéis de tribuno e censor, Augusto criou um modelo de liderança sem precedentes, consolidando seu controle sobre a República. Embora ele nunca tenha sido formalmente eleito censor, sua autoridade permitiu-lhe integrar esses papéis de maneira inovadora, reafirmando sua posição como verdadeiro poder por trás do Senado. Esse movimento consolidou Augusto não apenas como um líder político, mas como um arquiteto do novo Estado romano, moldando a estrutura política de Roma de forma duradoura. Na Roma antiga, poder e política eram jogos complexos, onde cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado. Augusto, o primeiro imperador de Roma, era um mestre nesse tabuleiro. Ele não apenas seguia as regras, mas as reescrevia. Enquanto Júlio César, seu precursor e tio-avô, recebeu poderes especiais para supervisionar a moral do Estado, ele não tinha autoridade para conduzir um censo ou determinar a lista de senadores como um censor típico. Augusto, no entanto, conseguiu acumular uma gama de poderes que incluíam essas funções, destacando sua posição única no cenário político romano. Augusto sabia que o poder residia não apenas nas leis, mas nos símbolos que as representavam. O título de tribunos plebis havia perdido parte de seu prestígio devido à crescente autoridade de Augusto. No entanto, ele revitalizou esse título ao torná-lo um requisito obrigatório para qualquer plebeu que desejasse alcançar a pretoria. Esse movimento garantiu que o título mantivesse seu valor e reforçou sua importância dentro do sistema político romano, assegurando o apoio dos plebeus ao longo de sua liderança. Tradicionalmente, os proconsúles perdiam seu imperium ao cruzar o Pomerium, a fronteira sagrada de Roma. Mas Augusto, sempre um estrategista, garantiu que seu poder permanecesse intacto dentro da cidade, onde nenhum magistrado poderia superá-lo. Com o apoio do Senado, foi decidido que seu imperium proconsular maius não expiraria dentro dos muros de Roma. Isso significava que todas as forças armadas de Roma estavam sob sua jurisdição, centralizando o poder militar em suas mãos, mesmo em tempos de paz. Essa centralização solidificou sua posição como autoridade militar suprema e garantiu que ele fosse creditado por todas as vitórias militares romanas. Os exércitos, liderados por seus legados, estavam principalmente em províncias sob seu comando. Mesmo em batalhas nas províncias senatoriais,
O Imperium Maius de Augusto lhe permitia assumir o comando e colher os louros das vitórias. Somente ele, em sua época, era considerado digno de receber um triunfo, um reconhecimento que remontava aos dias de Rômulo, o fundador de Roma. Durante o reinado de Augusto, apenas um outro general recebeu tal honra, Tibério, seu enteado, reconhecido por suas conquistas na Germânia em 7 a.C. Essa centralização do poder militar e da glória das vitórias romanas era um claro indicativo do controle absoluto de Augusto. Na era republicana, os poderes que Augusto possuía teriam sido distribuídos entre vários indivíduos, cada um servindo por um tempo limitado e sempre com um colega para contrabalançar seu poder. Augusto, no entanto, manteve todos esses poderes de forma contínua e sem concorrência, estabelecendo um novo modelo de liderança singular que desafiava as normas tradicionais da República. Seus poderes eram renovados automaticamente, garantindo sua posição como autoridade indiscutível do Império. Durante o Segundo Acordo, a classe plebeia, que sempre foi a maior apoiadora de Augusto, aparentemente não percebeu todas as nuances políticas envolvidas em suas manobras. Frequentemente, pediam que ele se envolvesse mais nos assuntos do Império. Em 22 a.C., quando Augusto optou por não se candidatar ao consulado, surgiram preocupações de que ele poderia estar sendo afastado do poder pelo Senado, dominado por aristocratas. Em resposta a essa percepção, nos anos 22, 21 e 19 a.C., o povo romano tomou uma posição drástica. Elegeram apenas um cônsul, deixando a outra posição aberta para Augusto, demonstrando assim seu desejo de mantê-lo no centro do poder. O povo romano, em sua maioria, ainda se lembrava das terríveis guerras civis que ocorreram antes do governo de Augusto. A estabilidade que o imperador trouxe garantiu a lealdade da maior parte dos cidadãos de Roma. A cidade de Roma no século I a.C. era um caldeirão fervente de política, poder e intriga. Em 22 a.C., a cidade foi abalada por uma crise alimentar que ameaçou a ordem pública. O pânico tomou conta das ruas, e os plebeus clamavam por soluções rápidas. Em um gesto dramático, pediram que Augusto tomasse poderes ditatoriais para enfrentar a situação. Após uma hesitação calculada, Augusto aceitou o desafio, usando seu imperium proconsular para restaurar rapidamente a estabilidade no fornecimento de grãos. Ele conseguiu apaziguar o tumulto e, mais tarde, em 8 d.C., institucionalizou o cargo de praefectus Annonae, criando uma posição permanente para gerenciar o abastecimento alimentar de Roma. Mesmo com sua habilidade em lidar com a crise, a crescente influência de Augusto despertou inquietação. Esse descontentamento culminou na conspiração de Fânio Cepião. Pouco antes de 1º de setembro de 22 a.C., Augusto foi alertado por um informante chamado Castrício sobre um plano contra ele, liderado por Cepião. A conspiração envolvia figuras proeminentes, incluindo Murena, o advogado de Marcos Primo. Tibério, o enteado de Augusto, foi encarregado de processar os conspiradores. Eles foram julgados e condenados à morte por traição, mesmo diante de um júri dividido. Para proteger a fachada de um governo republicano, Augusto supervisionou um cuidadoso encobrimento do caso, preservando sua imagem pública. À medida que Augusto consolidava seu poder, o Senado, em 19 a.C., conferiu-lhe um tipo de imperium consular geral. Esse poder era semelhante aos proconsulares que ele havia obtido em 23 a.C. Assim como sua autoridade tribúnica, esses novos poderes consulares lhe permitiam influenciar significativamente a política, mesmo que ele não ocupasse oficialmente o cargo de cônsul. O povo romano via em Augusto não apenas um líder, mas uma figura que simbolizava estabilidade. Ele podia usar as insígnias de um cônsul, sentar-se entre eles e portar o faces, símbolo de autoridade, mostrando que, para o povo, sua capacidade de ação importava mais que os títulos formais. O status de Augusto continuou crescendo. Em 6 de março de 12 a.C., com a morte de Lépido, Augusto assumiu o papel de Pontifex Maximus, tornando-se o chefe supremo do Colégio dos Pontífices, uma das mais importantes instituições religiosas de Roma. Esse cargo elevou ainda mais seu prestígio. Mais tarde, em 5 de fevereiro de 2 a.C., ele foi homenageado com o título de Pater Patriae, ou Pai da Pátria, reconhecendo seu papel central na condução do destino de Roma. A elaboração do Segundo Acordo teve uma razão clara: assegurar a estabilidade do principado e garantir a continuidade do poder de Augusto caso ele fosse incapacitado. Sua enfermidade em 23 a.C. e a conspiração de Cepião revelaram a fragilidade de um regime dependente de uma única pessoa. A saúde de Augusto era uma preocupação constante, e a recente história de guerras civis estava fresca na memória de Roma. Os romanos ainda lembravam vividamente as batalhas de Farsalos, a traição nos Idos de Março,
as proscrições e as batalhas de Filipos e Ácio. As cicatrizes dessas guerras estavam presentes na memória coletiva, e a ameaça de novos conflitos pairava sobre Roma caso Augusto morresse repentinamente. Para prevenir o caos, o Senado conferiu a Marco Vipsânio Agripa, um dos mais leais aliados de Augusto, o imperium proconsular por 5 anos. Essa decisão visava garantir a continuidade do governo em caso de ausência de Augusto. É provável que esse poder abrangesse as províncias imperiais sob controle de Augusto, tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas sem autoridade sobre as províncias administradas pelo Senado. A tribunicia potestas, um poder que Augusto zelava com atenção, também estava destinada a ser transferida para Agripa eventualmente. Com essas manobras, Augusto consolidou sua posição e preparou o caminho para uma sucessão ordenada, evitando o tumulto de uma Roma sem liderança. O segundo acordo foi uma medida estratégica para reforçar a estrutura política do império, assegurando que a transição de poder, quando necessária, ocorresse de maneira pacífica e controlada, sem repetir os erros do passado. Roma, a cidade eterna, estava em plena ascensão sob o comando de Augusto. Em 13 d.C., Augusto orgulhosamente relembrava as ocasiões em que suas tropas o aclamaram como imperador, uma honra reservada apenas àqueles que conquistaram vitórias significativas em nome do império. Nas suas Res Gestae Divi Augusti, ou Atos do Divino Augusto, ele narra suas realizações impressionantes e as honrarias militares que marcaram seu reinado. Augusto não era apenas um líder militar, ele era o arquiteto de uma nova ordem mundial. Ele promovia a ideia de que Roma tinha um destino divino para governar o mundo conhecido, uma noção ressoada nas obras de poetas contemporâneos, como Virgílio. No famoso épico Eneida, Virgílio coloca nos lábios de um ancestral lendário de Augusto a seguinte declaração: Tu regere império populus, Romani, memento, Romano, lembre-se de governar os povos da terra com autoridade. Essa mensagem de domínio ressoava profundamente em todos os segmentos da sociedade romana. Era uma missão sancionada pelos deuses, como Júpiter prometeu a Roma uma soberania eterna, ou imperium sine fine. E sob Augusto, essa missão estava se realizando de maneira espetacular. No final do reinado de Augusto, o mapa do Império Romano havia sido dramaticamente redesenhado. Sob sua liderança, Roma expandiu suas fronteiras, incorporando novas terras e reforçando sua posição como a potência suprema do mundo antigo. No noroeste da Península Ibérica, Augusto expandiu as fronteiras romanas para incluir o norte da Espanha, conquistando as tribos indomáveis das Astúrias e Cantábria até 19 a.C. Estas regiões se tornaram parte integral do império e revelaram-se incrivelmente valiosas devido às ricas reservas minerais, especialmente as minas de ouro em Las Médulas. Nos Alpes, as regiões de Récia e Nórica também foram subjugadas e incorporadas ao império. Nas terras balcânicas, Augusto garantiu o controle das regiões de Lírico e Panonia, ampliando as fronteiras romanas e fortalecendo as rotas comerciais e militares que atravessavam o coração da Europa. Essas conquistas não apenas aumentaram o poder estratégico de Roma, mas também abriram novas oportunidades para a integração cultural e econômica nessas áreas do império. No continente africano, as fronteiras da província da África Proconsularis foram expandidas em direção ao leste e ao sul, reafirmando a supremacia romana na região. Na Judéia, a deposição de Herodes Arquelau levou à anexação do território à província da Síria, um movimento que simbolizou a centralização do poder nas mãos de administradores de confiança, escolhidos diretamente por Augusto. Figuras da classe equestre, como os prefeitos da Síria e do Egito, eram responsáveis por manter a ordem e implementar a vontade do imperador. No ano 25 a.C., na Galácia, localizada no que hoje corresponde à Turquia moderna, foi incorporada ao império de maneira importadora. Após o assassinato de Amintas da Galácia em um evento marcado por vingança e intriga, o território foi convertido em província romana sem resistência militar, destacando a habilidade diplomática de Augusto em expandir o império. Em 16 d.C., Roma alcançou uma vitória crucial com a conquista dos Alpes, criando uma barreira natural que protegia a Península Itálica dos povos germânicos do norte. Essa conquista, celebrada com uma ode pelo poeta Horácio, foi eternizada no monumental Troféu de Augusto, erguido próximo a Mônaco. A vitória apenas não garantiu a segurança dos Alpes, mas também facilitou futuras campanhas de expansão. Poucos anos depois, em 12 d.C., Augusto lançou novas investidas militares. Sob o comando de Tibério, uma campanha foi iniciada contra as tribos da Ilíria, enquanto Nero Cláudio Druso liderava as tropas romanas em batalhas contra tribos germânicas ao longo da Renânia Oriental. Apesar do sucesso dessas campanhas, a morte prematura de Druso em 9 d.C., após uma queda de cavalo, foi um golpe trágico para Roma. Em um gesto comovente, Tibério trouxe pessoalmente o corpo de seu irmão de volta a Roma,
fortalecendo sua posição como herdeiros e conquistando a admiração do povo. No Oriente, a estratégia de Augusto combinava força militar com habilidades diplomáticas. Para proteger as fronteiras contra o poderoso Império Parta, ele distribuiu estados clientes e posicionou tropas romanas na Síria. Um dos marcos de sua política oriental foi a recuperação dos padrões romanos perdidos na desastrosa Batalha de Carras, um feito que consolidou sua confiança. Essa vitória diplomática foi imortalizada em obras de arte, como a famosa estátua de Augusto de Prima Porta, e celebrada em monumentos como o Templo de Marte Ultor. Enquanto o Oriente era pacificado, os rios Reno e Danúbio tornaram-se campos de batalha cruciais para Roma. As campanhas de Augusto na Dalmácia abriram caminho para o avanço até o Danúbio, mas a consolidação desses territórios trouxe desafios constantes, com revoltas e incursões de tribos germânicas. O episódio mais devastador ocorreu em 9 d.C., na Batalha da Floresta de Teutoburgo. 3 legiões romanas, lideradas por Públio Quintílio Varo, foram massacradas por uma coalizão de tribos germânicas sob liderança de Armínio, um ex-aliado de Roma. A derrota abalou profundamente Augusto, que, segundo relatos, passou meses lamentando a perda de suas tropas, repetindo em agonia: Varo, devolva as minhas legiões. Em resposta à devastadora derrota na Batalha da Floresta de Teutoburgo, onde 3 legiões romanas foram aniquiladas por Armínio, Augusto enviou Tibério e Druso para a Renânia, para pacificar a região. Embora tenham obtido algum sucesso, a tragédia marcou o fim da expansão romana na Germânia. No entanto, a resiliência romana brilhou novamente em 16 d.C., quando o general germânico, filho de Druso, aproveitou um conflito entre tribos germânicas para derrotar Armínio na Batalha de Distaviso. Essa vitória restaurou parte da honra romana perdida e recuperou 2 das águias. As campanhas punitivas de Germânico foram cruciais para restaurar a honra de Roma e intimidar novamente as tribos inimigas da Germânia. Em 23 a.C., uma grave doença de Augusto trouxe à tona a delicada questão da sucessão, tornando-a uma prioridade na política romana e na opinião pública. Roma, acostumada à república, temia a ideia de uma monarquia, e Augusto precisava escolher um herdeiro com cuidado para evitar despertar esses temores entre os senadores. O sucessor ideal teria que provar seu valor publicamente, ganhando o respeito e a confiança do povo e do Senado. Inicialmente, alguns historiadores acreditam que Augusto indicou Marcelo, seu jovem sobrinho e filho de sua irmã, como herdeiro. O rápido casamento de Marcelo com Júlia, a velha, filha de Augusto, parecia solidificar essa intenção. No entanto, essa interpretação é contestada por registros históricos que mostram que o testamento de Augusto, lido para o Senado enquanto ele estava à beira da morte, favoreceu Marco Agripa, seu segundo em comando. Agripa era visto como um líder forte e o único capaz de controlar as legiões romanas e manter o império unido. Após a morte prematura de Marcelo em 23 a.C., Augusto voltou sua atenção para Marco Agripa, casando com sua filha Júlia. Dessa união nasceram 5 filhos: Caio César, Lúcio César, Vipsânia Júlia, Agripina e Agripa Póstumo, este último nascido após a morte de Agripa. Para fortalecer ainda mais sua posição, Agripa recebeu um mandato de 5 anos para administrar a metade oriental do império, com poderes proconsulares e a mesma autoridade tribunícia de Augusto. Essa concessão de poder demonstrou a confiança de Augusto em Agripa e visava aplacar os partidos cesarianos, permitindo que um deles compartilhasse uma quantidade significativa de poder. A intenção de Augusto de fazer de Caio e Lúcio seus herdeiros ficou clara quando ele os adotou como seus próprios filhos. Augusto assumiu o consulado em 502 a.C. para orientar pessoalmente Caio e Lúcio em suas carreiras políticas, nomeando-os para os consulados de 1 e 4 d.C., respectivamente. Eles foram introduzidos no colégio de sacerdotes, apresentados ao público de forma favorável e integrados ao exército na Gália, recebendo assim uma educação política e militar completa. Durante seu reinado, Augusto também favoreceu seus enteados Druso e Tibério, filhos de Lívia de seu primeiro casamento. Druso, casado com Antônia, sobrinha de Augusto, parecia ser o preferido. Já Tibério foi forçado a se divorciar de sua amada esposa Vipsânia Agripina e a casar-se com Júlia, a viúva de Marcelo, o que resultou em um casamento tumultuado e insatisfação para Tibério, que eventualmente se retirou para Rhodes sentindo-se excluído. A situação sucessória mudou dramaticamente com as mortes inesperadas de Lúcio e Caio em 2 e 4 d.C., e a morte anterior de Druso em 9 a.C. Essas perdas tornaram a questão da sucessão novamente urgente. Em junho de 4 d.C., Augusto trouxe Tibério de volta a Roma, adotando formalmente como filho sucessor, com a condição de que Tibério adotasse Germânico, seu sobrinho, garantindo uma continuidade na liderança. Com Tibério agora firmemente posicionado como herdeiro,
ele recebeu poderes tribunícios e proconsulares. Em 13 d.C., Tibério foi homenageado com seu segundo triunfo e recebeu autoridade igual à de Augusto, consolidando sua posição como o próximo imperador de Roma. A história da sucessão de Augusto é um relato de manobras políticas, tragédias pessoais e o jogo de poder que moldou o futuro do Império Romano. Durante esses anos tumultuados, Augusto demonstrou uma habilidade incomparável para equilibrar interesses políticos, garantir a estabilidade do império e preparar o caminho para a próxima geração de líderes romanos. A escolha de Tibério, embora desafiadora, provou ser uma decisão calculada que garantiu a continuidade do legado de Augusto e a força de Roma nos anos seguintes. A sucessão de Augusto foi marcada por intrigas familiares e decisões controversas, como o exílio de Agripa Póstumo em 7 d.C. Apesar de ser neto de Augusto, Agripa Póstumo foi deserdado e banido por decreto senatorial, sendo retratado como um jovem de caráter violento e impróprio. Esse retrato negativo ajudou a justificar sua exclusão, mas as verdadeiras motivações de Augusto permanecem obscuras. Em 19 de agosto de 14 d.C., Augusto faleceu em Nola, o mesmo local da morte de seu pai. Sua morte foi cercada de mistérios e rumores. Tácito e Dião Cássio documentaram boatos de que Lívia, esposa de Augusto, teria envenenado o imperador, uma alegação que encontrou espaço em várias obras de ficção histórica. Alguns historiadores sugerem que esses rumores foram criados por apoiadores de Agripa Póstumo ou adversários de Tibério. Existe também a teoria de que Lívia poderia ter ajudado Augusto a cometer suicídio assistido devido ao seu estado de saúde debilitado. Nos meses anteriores à sua morte, Augusto garantiu uma transição de poder tranquila, escolhendo Tibério como herdeiro. Talvez Augusto e Lívia tenham conspirado para encerrar sua vida de maneira controlada, garantindo que a sucessão de Tibério ocorresse sem contratempos. As últimas palavras atribuídas a Augusto foram: "Eu desempenhei bem o papel? Então aplaudam quando eu sair." Estas palavras refletem a visão de Augusto de seu papel como imperador. Após sua morte, o povo romano realizou uma grandiosa procissão funerária de Nola a Roma. No dia do enterro, todos os negócios foram suspensos para honrar o homem que moldou o destino de Roma. Tibério e seu filho Druso prestaram homenagens emocionantes, e o corpo de Augusto foi cremado em uma pira monumental próxima ao seu mausoléu. Augusto foi deificado, elevando ao status de Deus no panteão romano. A relação entre Augusto e Tibério era complexa. Historiadores como David Collin e Arthur Choter sugerem que a preferência de Augusto pela linhagem juliana em detrimento da Cláudia pode ter causado ressentimento em Tibério. No entanto, Tibério demonstrou respeito e lealdade ao legado de Augusto. As cartas trocadas entre Augusto e Tibério mostram uma relação de respeito e confiança nas capacidades militares de Tibério. Choter afirma que a raiva de Tibério estava direcionada mais a Caio Asínio Galo e aos jovens Césares, Caio e Lúcio, do que a Augusto. "Encontrei uma Roma de tijolos, dei uma de mármore para vocês." A morte de Augusto marcou o fim de uma era e o início de outra. Sob Tibério, o império enfrentaria novos desafios e manteria a estabilidade construída pelo seu antecessor. A complexa lista de relações e decisões políticas nos lembra que a história de Roma foi escrita não apenas por suas vitórias militares, mas também por intrigas pessoais e a busca pelo poder. O legado de Augusto continuou a influenciar o curso do Império Romano, e suas ações durante os anos finais moldaram a trajetória de seus sucessores. Augusto, o primeiro imperador de Roma, criou um regime que consolidou o poder em suas mãos, trazendo paz e prosperidade tanto para o mundo romano ocidental quanto para o grego oriental. Durante seu governo, ele lançou as bases de um império que perduraria por séculos, influenciando o Império Romano até sua queda em 1453, e também o Sacro Império Romano, até sua dissolução em 1806. Os títulos de Augusto e de César tornaram-se sinônimos de imperador e foram adotados em várias línguas, como Kaiser em alemão e Tsar em búlgaro e russo. Augusto deixou um legado monumental em suas realizações, como registrado no Regestai Divii Augusti, um documento inscrito em bronze em seu mausoléu e espalhado por todo o império. Este registro foi encontrado em latim e grego em muitos edifícios públicos, como o Monumentum Anciranum em Ankara. Theodor Mommsen chamou essa inscrição de Rainha das Inscrições, um título adequado para a única obra de Augusto que sobreviveu integralmente desde a antiguidade. Além do Regestai, Augusto escreveu poemas, uma autobiografia em 13 volumes, um tratado filosófico e uma refutação ao elogio de Catão, de Bruto. Trechos de suas cartas revelam insights sobre sua vida pessoal e pensamento estratégico. Muitos consideram Augusto o maior imperador de Roma, não apenas por suas conquistas militares, mas pela longevidade de suas políticas, que prolongaram o império e iniciaram a célebre Pax Romana,
um período de estabilidade que permitiu o florescimento cultural, econômico e político. O Senado romano desejava que os imperadores subsequentes fossem mais afortunados que Augusto e melhores que Trajano, estabelecendo uma medida de comparação para seus sucessores. Sob Augusto, Roma foi completamente transformada. Ele instituiu a primeira força policial organizada, uma brigada de combate a incêndios e o cargo permanente de prefeito municipal. Essas instituições melhoraram a segurança e elevaram o padrão de vida na cidade. A força policial de Roma foi organizada em coortes de 500 homens, enquanto as brigadas de incêndio tinham entre 500 e 1.000 homens, divididas em 7 unidades para cobrir os 14 setores da cidade. Um praefectus vigilum liderava os vigiles, garantindo ordem e segurança nas ruas da capital. Após o fim das guerras civis, Augusto controlou todo o exército permanente do Império Romano, composto por 28 legiões totalizando cerca de 170.000 soldados, apoiados por unidades auxiliares de soldados não cidadãos, recrutados frequentemente de áreas recém-conquistadas. Em 6 d.C., Augusto estabeleceu o aerarium militare, um tesouro militar financiado com 170 milhões de sestércios para apoiar soldados ativos e aposentados, garantindo a lealdade das tropas e a estabilidade interna do império. A Guarda Pretoriana, criada em 27 a.C., evoluiu para uma força política significativa em Roma, influenciando o Senado e o processo de sucessão imperial. Augusto não foi apenas um imperador, ele foi o arquiteto do futuro de Roma. Sob seu governo, Roma prosperou, estabelecendo as bases para um império que duraria por séculos. Seu legado mostra que o poder, combinado com visão e estratégia, pode moldar o destino de nações inteiras. Augusto destacou-se não apenas por seu poder, mas também por sua habilidade em se conectar com as preocupações da plebe e dos cidadãos comuns, através de atos de generosidade e moderação. Ele soube manobrar as complexidades de um mundo em transição, incorporando o espírito das virtudes e normas republicanas. Em 29 a.C., Augusto mostrou uma generosidade sem igual ao distribuir 400 sestércios a 250.000 cidadãos romanos. Para os 120.000 veteranos nas colônias, ele foi ainda mais generoso, oferecendo 1.000 sestércios cada e investindo 700 milhões de sestércios na compra de terras para assentar seus soldados. Essas ações não eram meramente caritativas, elas serviam como movimentos estratégicos para solidificar seu poder e lealdade. Augusto compreendia o valor do simbolismo. Ele restaurou 82 templos, demonstrando seu respeito e devoção ao panteão romano de divindades. Em um gesto que misturava humildade com astúcia política, derreteu 80 estátuas de prata erguidas em sua homenagem, projetando uma imagem de frugalidade e modéstia. Este ato reforçou sua imagem como um líder não apenas generoso, mas também humilde, contrastando com a ostentação de seus predecessores. A longevidade do reinado de Augusto e seu legado foram cruciais para o sucesso do Império Romano. Como observou o historiador Tácito, as gerações vivas em 14 d.C. nunca conheceram outra forma de governo além do principado. Se Augusto tivesse morrido antes, a história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. A velha oligarquia republicana, desgastada pelas guerras civis, não tinha como contestar o controle consolidado de Augusto. Sua paciência, tato e perspicácia política foram fundamentais na transformação do Estado romano em uma monarquia de facto. Augusto não era apenas um líder, ele era um arquiteto do futuro. Criou um exército profissional permanente para garantir a segurança do império. Implementou o princípio dinástico na sucessão imperial, estabelecendo uma linha de continuidade que perduraria por gerações. Sob seu comando, Roma tornou-se um emblema de cultura e poder, refletindo sua visão através de monumentos que ainda hoje impressionam o mundo. O legado final de Augusto foi a paz e a prosperidade que o Império Romano desfrutou por 2 séculos sob o sistema que ele iniciou. A Pax Romana, ou Pax Augusta, tornou-se um paradigma de boa governança, onde a ordem e o progresso floresceram. Poetas da era Augusta, como Virgílio e Horácio, exaltaram Augusto como um defensor de Roma e baluarte da justiça moral. Tamanha foi a influência de Augusto que seu nome se tornou sinônimo de liderança. Todos os imperadores romanos adotaram seu nome, César Augusto, que gradualmente se transformou de um nome próprio em um título. Augusto estabeleceu um padrão pelo qual todos os futuros líderes seriam medidos. Apesar de suas conquistas, o governo de Augusto não escapou à crítica. Marcus Antistius Labeu, um jurista romano defensor das antigas liberdades republicanas, criticou abertamente o regime de Augusto. Nos Anais, Tácito acusou Augusto de transformar Roma republicana em um estado de escravidão, afirmando que a ascensão de Tibério foi apenas uma troca de tiranos.
A biografia de Antony Everett sobre Augusto revela que as avaliações de seu reinado variaram amplamente ao longo dos séculos. Dião Cássio reconheceu Augusto como um governante benigno, mas também como um autocrata. O poeta Marco Aneu Lucano lamentou o fim da liberdade tradicional em Roma após a vitória de César sobre Pompeu e a queda de Catão. Escritores posteriores, como Jonathan Swift, fizeram analogias entre Augusto e tiranos de suas épocas. Swift criticou Augusto por impor a tirania sobre Roma, enquanto Thomas Gordon comparou a Oliver Cromwell. Montesquieu, o filósofo político francês, e Thomas Blackwell, um estudioso escocês, retrataram Augusto como um usurpador maquiavélico. Augusto foi um mestre na arte da política, unindo generosidade e estratégia para manter seu domínio. Sob sua liderança, Roma floresceu, e seu legado de estabilidade e prosperidade ressoou por séculos. O que fez de Augusto uma figura tão fascinante foi sua habilidade de equilibrar poder absoluto com uma aparência de humildade e moderação. Seus críticos viam nele um autocrata disfarçado de defensor republicano, enquanto seus admiradores o saudavam como salvador de Roma. A verdade, talvez, reside em algum lugar no meio, refletindo a complexidade de um homem que moldou o destino de uma das maiores civilizações da história. Augusto foi um verdadeiro arquiteto do Império Romano, tanto nas reformas políticas quanto na administração econômica. Sua abordagem inovadora para a tributação foi um dos pilares que garantiram a longevidade do Império. Antes de sua ascensão, Roma lidava com um sistema fiscal desordenado e intermitente, que muitas vezes causava ressentimento e revoltas nas províncias. Augusto transformou esse sistema em uma máquina bem organizada, criando uma estrutura que estabilizou as finanças do Império e promoveu um crescimento econômico sem precedentes. Diferentemente de seus predecessores, Augusto implementou uma abordagem mais direta e consistente para a tributação. Ele trouxe uma porção significativa da base territorial expandida do Império sob uma tributação direta e regular, em vez de depender de tributos esporádicos e variados. Isso não só aumentou a receita líquida de Roma com suas novas aquisições territoriais, mas também estabilizou o fluxo financeiro, evitando ressentimentos desnecessários entre as províncias. Durante seu reinado, as medidas tributárias foram organizadas com base no censo populacional, estabelecendo cotas fixas para cada região. Enquanto os cidadãos de Roma e da Itália pagavam impostos indiretos, as províncias eram responsáveis pelos impostos diretos. Os impostos indiretos incluíam uma taxa de 4% sobre o preço dos escravos, 1% sobre bens vendidos em leilão e um imposto de 5% sobre heranças de propriedades avaliadas em mais de 100.000 sestércios para indivíduos que não fossem parentes próximos. Essa estrutura não apenas garantiu um fluxo constante de receita, mas também foi projetada para ser justa, aliviando a carga dos cidadãos romanos enquanto aproveitava o potencial econômico das províncias. Uma reforma significativa implementada por Augusto foi a abolição da arrecadação privada de impostos. Antes dele, a arrecadação era realizada por contratados privados, conhecidos como publicanos, que frequentemente exerciam grande poder e riqueza, influenciando até mesmo eleições para cargos públicos em Roma. Augusto substituiu esses intermediários por cobradores de impostos do serviço público assalariado, profissionalizando o sistema fiscal e reduzindo a corrupção. Essa mudança aumentou a eficiência e promoveu uma sensação de justiça e ordem, solidificando a confiança pública no governo. A conquista do Egito foi um dos movimentos mais astutos de Augusto, tanto militar quanto financeiramente. Considerado como propriedade privada de Augusto, em vez de uma província do Império, o Egito se tornou parte do patrimônio pessoal de cada imperador subsequente. As imensas rendas das terras do Egito foram utilizadas para financiar operações imperiais, transformando o país na maior fonte de riqueza do Império. Em vez de nomear um legado ou procônsul, Augusto designou um prefeito da classe equestre para administrar o Egito e seus lucrativos portos marítimos. Esta nomeação garantiu o controle direto sobre as riquezas egípcias e se tornou a maior conquista política para qualquer membro da classe equestre, além de ser prefeito da guarda pretoriana. As terras agrícolas férteis do Egito geravam enormes receitas, que eram utilizadas por Augusto e seus sucessores para financiar obras públicas e expedições militares. Esse influxo de recursos permitiu que o império expandisse suas fronteiras e consolidasse seu poder sem sobrecarregar os cidadãos com tributações excessivas. O Egito, assim, se tornou um pilar da economia romana, permitindo que o império sustentasse seu crescimento e estabilidade. Augusto não se contentou apenas em reformar o sistema fiscal e expandir o território romano. Ele também transformou fisicamente a cidade de Roma. No final de sua vida, Augusto proclamou orgulhosamente: "Encontrei uma Roma de tijolos, deixo para vocês uma de mármore." Embora essa declaração tenha um significado literal,
Dion Cássio sugere que era uma metáfora para a solidez e grandiosidade do império sob sua liderança. O mármore, anteriormente usado de forma limitada, tornou-se um material de construção amplamente utilizado durante seu reinado, simbolizando a nova era de Roma. Mesmo as áreas mais pobres, como Subura, que continuavam frágeis e suscetíveis a incêndios, não ofuscaram a marca significativa que Augusto deixou na topografia monumental do centro da cidade e no Campo de Marte. Além disso, Augusto construiu importantes edifícios, como o Templo de César, o Templo de Júpiter Tonante, o Templo de Apolo Palatino, as Termas de Agripa e o Fórum de Augusto com seu Templo de Marte Ultor. Outros projetos foram incentivados por ele, como o Teatro de Balbo e a construção do Panteão por Agripa, ou financiados em nome de terceiros, muitas vezes parentes, como o Pórtico de Otávia e o Teatro de Marcelo. Até mesmo seu mausoléu foi construído antes de sua morte para abrigar membros de sua família. Para celebrar sua vitória na Batalha de Ácio, o Arco de Augusto foi erguido em 29 a.C. perto da entrada do Templo de Castor e Pólux, sendo ampliado em 19 a.C. para incluir um design de arco triplo. Em 7 a.C., Augusto tomou a decisão audaciosa de fundar a região administrativa e politicamente unificada chamada Itália, unindo a península sob esse nome pela primeira vez. Esse ato levou historiadores italianos, como Gianelli, a se referirem a Augusto como o pai da Itália. Essa unificação não apenas fortaleceu a identidade cultural e política da região, mas também facilitou a administração e integração das diversas populações sob o domínio romano. Augusto foi mais do que um imperador, ele foi o arquiteto de um novo mundo. Suas reformas fiscais e conquistas territoriais lançaram as bases para um império que perdurou por séculos, enquanto suas obras públicas e políticas sociais transformaram Roma em uma cidade de mármore e majestade. Seu legado é uma tapeçaria rica de estratégia, inovação e visão, que continua a inspirar e intrigar estudiosos e historiadores até hoje. Sob seu comando, Roma não era apenas uma cidade, mas o centro pulsante de um império que definiu o curso da história mundial. Após a morte de Agripa em 12 a.C., tornou-se necessário encontrar uma solução para a manutenção do sistema de abastecimento de água de Roma, que Agripa havia supervisionado enquanto servia como edil e continuava a financiar mesmo como cidadão privado. Nesse ano, Augusto organizou um sistema pelo qual o Senado designava 3 de seus membros como comissários encarregados do abastecimento de água, garantindo que os aquedutos de Roma não caíssem em desuso. Ao final da era de Augusto, uma comissão de 5 senadores, conhecida como supervisores da propriedade pública, foi incumbida de manter os edifícios públicos e templos do culto estatal. Além disso, Augusto criou o Grupo Senatorial dos Supervisores de Estradas para a manutenção das vias, trabalhando em conjunto com autoridades e empreiteiros locais para organizar reparos regulares. O estilo arquitetônico dominante na era de Augusto e na fase imperial de Roma foi a Ordem Coríntia, originária da Grécia Antiga. Suetônio comentou que Roma, antes das reformas, era indigna de seu status de capital imperial. No entanto, Augusto e Agripa se dedicaram a transformar a aparência de Roma, inspirando-se no modelo clássico grego, mudando significativamente a face da cidade. A residência oficial de Augusto era Domus Augustino Palatino, transformada em um palácio após adquiri-la em 41 a.C. Além dessa, ele possuía várias outras propriedades notáveis. Entre elas estavam os Horti Maecenatii em Roma, uma propriedade deixada a ele por Mecenas em 8 a.C., onde Augusto frequentemente se hospedava durante enfermidades. A grande vila de Vidius Polio em Posilipo, perto de Nápoles, também foi legada a ele em 15 a.C. Augusto construiu o Palazzo Amare em Capri e a imensa Vila Giulia na ilha de Ventotene, utilizada como residência de verão no início de seu reinado. A residência da família de Augusto provavelmente era a vila em Somma Vesuviana, em Nola, onde ele e seu pai faleceram. Seu biógrafo Suetônio, escrevendo cerca de um século após a morte de Augusto, descreveu sua aparência desta maneira. Augusto era excepcionalmente bonito e extremamente gracioso em todas as fases de sua vida, apesar de não se preocupar com adornos pessoais. Ele permitia que vários barbeiros trabalhassem ao mesmo tempo, e quanto à sua barba, ora aparava, ora raspava, enquanto lia ou escrevia. Seus olhos eram claros e brilhantes. Seus dentes eram pequenos e espaçados. Seu cabelo era levemente cacheado e tendia ao dourado. Suas sobrancelhas se encontravam. Suas orelhas eram de tamanho moderado e seu nariz levemente curvado. Sua pele tinha um tom entre escuro e claro. Ele era de baixa estatura, cerca de 1,70 de altura. No entanto, sua figura proporcionada e simétrica ocultava essa baixa estatura, perceptível apenas ao lado de pessoas mais altas. Seus sapatos eram um tanto altos para fazê-lo parecer mais alto.
A análise científica de vestígios de tinta em suas estátuas oficiais indica que ele provavelmente tinha cabelos castanhos claros. Suas imagens oficiais eram rigorosamente controladas e idealizadas, seguindo uma tradição helenística em vez do realismo romano. Augusto apareceu pela primeira vez em moedas aos 19 anos, e por volta de 29 a.C., houve uma explosão de seus retratos, evidenciando uma campanha de propaganda para dominar todos os aspectos da vida civil, religiosa, econômica e militar. As primeiras imagens retratavam um jovem, e, embora houvesse mudanças graduais, suas imagens permaneceram jovens até sua morte aos 70 anos, quando adquiriam um ar de majestade intemporal, segundo o classicista Roland Ralph Redfern Bert Smith. Augusto marcou a história do Império Romano, sendo o primeiro imperador e considerado por muitos como o mais bem-sucedido. Ele organizou Roma de tal maneira que, durante séculos, a cidade não seria realmente ameaçada por nenhum inimigo externo, criando um modelo de governo que duraria séculos.